Olá, seja bem-vindo ao canal Verdadeiro Evangelho. Eu sou o Lucas e nós vamos agora iniciar o Santo Culto no seu lar. Vamos realizar primeiro uma oração a Deus para que Ele venha tomar a direção de tudo que vai ser falado, tudo que vai ser feito aqui hoje, tá bom? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, que neste momento, meu Pai, que neste Santo Culto que nós estamos iniciando agora, o Senhor venha tomar a frente de tudo, venha nos dar a direção, venha falar conosco. Que não venha ser o homem falando, mas que seja o Teu Espírito falando com cada um de nós. Meu Deus, que seja feita a Tua vontade, que o Senhor venha nos dar a Tua direção, que o Senhor venha nos dar o entendimento e que o Senhor venha conduzir tudo, meu Pai, que vai ser falado aqui. Nós colocamos em Tuas mãos as nossas vidas e pedimos para que o Senhor fale conosco e nos revele a Tua vontade. É isso que nós te pedimos, que através da Tua palavra o Senhor venha nos iluminar, o Senhor venha nos dar o caminho para que possamos assim vencer tudo, meu Pai, vencer o pecado, vencer o diabo, vencer a nós mesmos e fazer assim a Tua vontade. Nós entregamos em Tuas mãos e temos a certeza de que o Senhor ouve e atende a nossa oração e que o Senhor vai nos guiar através deste culto. O Senhor vai guiar cada um de nós. Amém e graças a Deus. Muito bem, você vai descobrir por que é tão difícil vencer o pecado. Tá bom? Neste santo culto nós vamos estar mostrando. E é algo muito forte, muito profundo, esse ensinamento de hoje. Vai aparecer aí na sua tela, vamos ler primeiro a passagem de Gênesis 3, versículo 4, que diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Repetindo. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, aqui você consegue entender como que é difícil, como que a pessoa ela acaba sendo levada a cometer o pecado. Você vê que o diabo, aqui Deus se refere ao diabo como a serpente. Enquanto o homem ele não estava vivendo no pecado, o diabo era a serpente. A serpente não podia tocar no homem. O diabo não podia tocar no homem. O homem vivia uma vida feliz, uma vida abundante, uma vida realizada. Não lhe faltava nada no jardim do Éden. Nem para o homem, nem para a mulher. Eles viviam uma vida feliz, uma vida de paz, de harmonia com os animais, de harmonia com a terra, de harmonia com o próprio Deus. E o diabo foi e enganou e tentou a Eva para que ela tocasse no fruto que era proibido. Ele despertou nela o desejo, a cobiça, e ela foi e acabou se deixando levar, comeu daquele fruto, depois deu para o seu marido e eles cometeram o pecado. E aí que começa a grande dificuldade.
É aí que começa o grande problema. Depois que comeram daquele fruto, ou seja, depois que consumaram aquele pecado, começaram a vir as consequências. Tudo começou a dar errado. Resumindo, eles foram expulsos do jardim do Éden, eles começaram a sentir dor, começaram a ter que suar para poder comer a sua comida. Tudo antes era natural, era tudo vinha tudo para eles de mão beijada. Estava tudo pronto. Era tudo simples para eles. Mas depois que eles cometeram o pecado, tudo passou a ser difícil. Eles continuaram podendo comer, mas agora eles tinham que trabalhar, e duro, pesado, para poder colher o fruto da terra. A mulher começou a sentir dor do parto. Tudo começou a ser difícil para o homem e para a mulher, depois que entrou o pecado na vida deles. Enquanto não havia o pecado, tudo era perfeito. Depois que o pecado entrou, tudo passou a ser difícil. E a partir daquele momento, o pecado fazia parte da vida deles. Então, as coisas começaram a dar errado para eles. Você vê que lá na frente, depois, os filhos deles, Abel e Caim, um matou o outro. Quer dizer, houve um assassinato, um homicídio. Um irmão matou o outro. Imagina a dor que o pai e a mãe não sentiram. A dor que Adão e Eva não sentiram. De ver que os seus filhos, né? Um matou o outro. Que tragédia, né? Que coisa terrível. E aí, com certeza, isso aí já foi tudo obra do mal que começou a agir na vida deles. Depois que o pecado entrou, tudo começou a ser difícil para eles. Eles começaram a ter que conviver com as tragédias, com a morte, com a dor, com medo, com angústia, com tudo que não havia antes. Olha a consequência do pecado. O pecado é terrível. Ele destrói. Ele acaba escravizando a pessoa. O pecado escraviza o pecador. O pecado ele faz com que o pecador fique fraco, fique dependente do pecado. Então, você vê que no começo, o pecado não estava no homem e na mulher ainda. E eles tinham uma vida feliz e abundante. Mas depois que pecaram, depois que deixaram de ouvir a voz de Deus e ouviram a voz da serpente, aquela serpente que representa o diabo ali naquele momento no jardim, que não podia tocar no homem nem na mulher, ele só podia sugerir. A única coisa que ele podia fazer era sugerir para que a mulher comesse do fruto. Mas ele não podia obrigá-la a comer. Ele não podia fazer nada contra ela. Mas no momento que tanto ela quanto o homem, quando eles deram ouvidos à voz da serpente e cometeram o pecado, aí eles perderam a força, eles perderam tudo. É como se eles tivessem abrido mão das promessas de Deus para cair na lábia do próprio mal. Então aquela serpente, você vai ver só agora o que aconteceu com ela. Em Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia, que é onde nós lemos essa passagem, Gênesis 3, fala que o diabo era a serpente. Mas lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, que aparece aí na sua tela, Apocalipse 12, versículo 9, diz assim: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Repetindo, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente,
que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Tá vendo como é forte? Quer dizer, o diabo, aqui fala que ele era a antiga serpente. Quer dizer, aquela serpente lá do Jardim do Éden, que seduziu a Eva, porque aqui fala que a antiga serpente, o grande dragão, o sedutor de todo mundo. Quer dizer, ele seduziu a Eva para que ela comesse do fruto proibido. Ele seduz a pessoa. Ele tenta seduzir você para destruir a sua vida. E aqui fala o grande dragão, quer dizer, não era apenas um dragão, era o grande dragão. Ou seja, aquela serpente, lá no início, em Gênesis, no início de tudo, se tornou, lá no final, em Apocalipse, o grande dragão. É assim que acontece. Por isso que é tão difícil vencer o pecado. Porque é como o diabo. Ele era serpente e se tornou um grande dragão. Ele cresceu. Depois que Eva e Adão cometeram o pecado, a serpente virou um dragão. Ele cresceu, ele tomou força, criou poder e se tornou um grande dragão. Era muito mais fácil vencer uma serpente do que vencer um grande dragão. E assim é o que acontece na sua vida. O pecado é muito mais fácil você vencer ele no início, quando ele ainda é pequeno. Porque se você alimentar o pecado, ele cresce. E quanto mais ele cresce, maior ele fica, mais forte ele fica e mais difícil ele fica para você vencê-lo. Por isso que é tão difícil vencer o pecado. Porque quanto mais você alimenta ele, quanto mais você pratica ele, mais você se torna escravo dele, mais ele passa a ter poder sobre a tua vida e destrói você. Então, o pecado, ele nunca vai se satisfazer, nunca. Ele sempre vai querer mais. Ele sempre vai exigir de você cada vez mais. E ele engana você. O próprio diabo, ele seduz, ele manipula, ele fala no seu ouvido aquilo que você quer ouvir. Ele fala de maneira que você fique se enganando, achando que você pode vencer e não consegue. Então o que acontece? A pessoa, assim como o diabo falou para Eva, olha, você pode comer desse fruto, que não vai acontecer nada. Pelo contrário, você vai se tornar igual a Deus. Você vai se tornar conhecedora do bem e do mal. Vai te dar conhecimento. E ela foi seduzida por aquelas palavras da serpente e comeu. E assim, de repente, acontece na sua vida. Você está prestes a cometer um pecado, você está desejando cometer um pecado, e uma voz maligna diz para você que você pode fazer, que não vai ter problema. Você ouve uma voz dizer para você, não, você pode trair a sua esposa, você pode trair o seu marido, porque não tem problema, é só uma vez. Você faz só uma vez, depois você esquece, você não faz mais. E aí você acaba se deixando levar por isso. E pode ter certeza, você não vai ficar só uma vez. O pecado nunca vai se satisfazer. Então você pode ver, a pessoa quando ela começa a trair a pessoa com quem ele é casado, ela não para na primeira vez. Ela sempre vai insistir. Ela vai querer fazer mais vezes. A pessoa diz, eu vou beber só uma vez. Ela não vai ficar só uma vez. Ela vai beber uma vez, vai beber duas, vai beber três, ela vai beber quatro, ela vai continuar a fazer até que ela vai virar um alcoólatra. Até que ela vai virar uma pessoa alcoólatra, ela vai virar uma pessoa adúltera, ela vai virar uma pessoa mentirosa. Ela faz uma vez, ela não fica só uma vez. Quanto mais você faz, mais você vai querer fazer. Porque o pecado vai te escravizar, o pecado vai exigir de você mais, ele vai cobrar de você mais. Ele não vai ficar satisfeito por você ter feito uma vez. Pelo contrário, quanto mais você fizer, mais você vai querer fazer. Ou seja, aquele pecado pequeno
vai crescer. Aquele pequeno gole que você tomou vai fazer de você virar um alcoólatra. Vai fazer você ficar viciado. Então, não se iluda. Você tem que fazer uma escolha. Ou você vira as costas para o pecado, ou você vai cair de joelhos perante ele e vai ser dominado por ele. Aquele pequeno pecado vai crescer, vai deixar de ser uma serpente e vai virar um dragão. E se já era difícil vencer aquilo sendo pequeno, imagina agora sendo grande. Se você mesmo antes de cometer o pecado já era difícil, de repente você ficou relutando para poder vencê-lo, e talvez você acabou não resistindo e cometendo o pecado, mesmo nunca tendo feito antes. Você acabou fazendo. Imagine agora você fazendo aquilo que você sabe que é pecado, que é errado. Aquilo ali se torna algo grande e fica muito difícil de você vencer. Muito difícil. Mas pode ter certeza de uma coisa, quando isso acontece, é porque você não deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir os seus próprios desejos, a sua vontade da carne. Então, quando você deixa de ouvir a voz de Deus, você acaba ouvindo os seus próprios desejos, a sua própria carne. E aí você acaba cometendo esse erro, caindo no pecado e se tornando prisioneiro, escravo dele. Como aconteceu com Adão e Eva. Você vê que ela caiu no pecado porque o diabo sabia que ela estava desejando comer daquele fruto. Ele viu que Eva estava olhando para aquela árvore, que não era para ela estar olhando. Então, o diabo sempre vai investir naquela pessoa que ele sabe que ela vai cair. Se ele está falando com a pessoa, é porque ela está dando brecha para ele. Ele percebe que ela está olhando para onde não deveria estar olhando. Então ele começa a sugerir, de acordo com a sua própria vontade. O diabo sempre vai querer se aliar à sua vontade. Por isso que é mais fácil você ouvir a voz do diabo do que a voz de Deus. Porque a voz de Deus, ela contraria a sua vontade. A voz de Deus fala para você não fazer aquilo que você quer. Mas a voz do mal fala para você fazer o que você quer. Porque ele percebe que você está olhando para aquilo, que você está desejando aquilo, que você está falando muito sobre aquilo, pensando muito naquilo. Então ele vai sugerir aquilo para você, querendo mostrar para você que é uma boa escolha você fazer aquilo. Mas ele está te iludindo. É como diz aqui em Apocalipse. A antiga serpente, o grande dragão, o sedutor de todo mundo. Quer dizer, ele seduz. Ele seduziu a Eva, ele seduziu a Caim, ele seduziu a Judas, ele seduziu a muitas pessoas, a milhares e milhares de pessoas. Ele tem seduzido até hoje. Ele quer seduzir você. Talvez ele está te seduzindo. Então cabe a você ouvir a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, você se livra do pecado. Você foge do pecado, você se afasta do pecado. E você vence ele. Tá bom? A melhor maneira de vencer o pecado é fugindo dele. Não adianta você querer enfrentá-lo. Se você enfrentar, você vai perder. Toda luta, o vencedor, ele vence quando ele enfrenta, quando ele é corajoso e enfrenta o adversário. Mas só tem uma luta na vida que a pessoa só vence quando foge. É a luta contra o pecado. Todas as outras lutas você tem que enfrentar. Você tem que ser corajoso e ir para cima do seu adversário para vencê-lo. Mas a única luta que você vai vencer fugindo é a luta contra o pecado. Você tem que fugir do pecado. Senão você se torna uma presa fácil. Não tem como você vencer o pecado enfrentando ele, indo de encontro a ele.
como a palavra de Deus diz, né, sobre Jó, que era homem temente a Deus, que se desviava do mal. Você tem que se desviar do mal. Não vá de encontro a ele, porque você vai cair nele. Então a pessoa fala assim: eu tenho uma pessoa que está tentando me atrair, me seduzir, e eu sou uma pessoa casada, mas eu vou continuar conversando com ela, mas eu não vou fazer besteira não, porque eu sei que isso não está certo e eu jamais vou fazer isso com a pessoa que eu amo. Não adianta, você vai cair, porque você está indo de encontro. Se você quer vencer este pecado, essa tentação, você tem que fugir dela. Senão já era, senão você vai quebrar a cara. A sua carne vai falar mais forte. Só de você estar dando conversa, tá dando brecha, você já está mostrando fraqueza, você já está mostrando para o mal que você está gostando daquilo. E você vai cair. Então não tem jeito, você quer vencer o pecado, fuja dele. Fuja. Porque se ele já é poderoso, se ele já é forte, sendo pequeno, sendo ainda apenas um desejo, imagina depois que ele se consumar. Imagina depois que ele crescer na sua vida. Para você vencê-lo vai ser muito mais difícil. Então para quê? Para que passar por isso? Para que sofrer tanto? Para depois reconhecer que estava errado e querer pedir ajuda a Deus. É lógico, se você já cometeu o pecado, se na sua vida o pecado já deixou de ser uma serpente e se tornou um grande dragão, agora você tem que se arrepender, pedir perdão a Deus e pedir ajuda a Deus, ele vai te ajudar. Mas entendendo que tudo que a gente faz, todo pecado que a gente comete, ele deixa uma consequência. Alguma consequência fica, alguma consequência vai acontecer, não tem jeito. Então, a melhor coisa a se fazer é evitar, é não cometer o pecado. Mas se cometeu, você tem um Deus vivo que pode estender as mãos e te ajudar a se levantar. Tá bom? A intenção dessa mensagem não é deixar você para baixo, não é te acusar, não. A intenção desse vídeo é mostrar para você o perigo do pecado, para que você evite daqui para frente. E para que você possa se levantar, para que você possa alcançar a ajuda de Deus na sua vida e dar a volta por cima. Se você caiu, Deus levanta você. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Tá certo? Então nós vamos fazer uma oração a Deus. E se de repente você cometeu um pecado e você reconhece, você se tornou um prisioneiro do pecado, esse pecado em sua vida está muito forte, muito grande em sua vida, se tornou um dragão na sua vida e você não consegue se libertar dele, você não tem forças para vencê-lo, seja um vício, seja uma traição, seja uma mentira, seja o que for, uma mágoa, um orgulho, não importa o pecado que seja. Se você cometeu ele está forte em você, você não tem forças para orar, você não tem forças para falar com Deus, você não tem forças para se levantar. Então, neste momento, a gente vai orar e você vai pedir para Deus te ajudar. E se você orar com sinceridade, Ele vai te estender as mãos e você vai se levantar. Você vai conseguir vencer isso. Ou se talvez você não cometeu o pecado, mas você está prestes a cometê-lo. Você está a um passo de cometer esse pecado. Você estava até este momento sendo seduzido pela serpente. A serpente que quer virar em sua vida um dragão. A serpente que talvez ainda não pode tocar em você, porque você ainda não cometeu esse pecado, mas está tentando te seduzir, te enganar, te iludir para que você cometa o pecado, para que depois você venha quebrar a cara e aí ele possa tocar em sua vida. Então você vai pedir para Deus te ajudar, para Deus te dar forças para que você não venha cair na cilada do diabo. Tá bom?
Vamos pedir para Deus a ajuda dele, a força dele. E só para que você entenda, para a gente encerrar e poder orar, o segredo para você vencer o pecado é você estar ouvindo a voz de Deus. Enquanto você estiver ouvindo a voz de Deus, o diabo não tem poder sobre a tua vida. O pecado não entra em sua vida. O pecado, ele se torna neutralizado na sua vida, enquanto você está ouvindo a voz de Deus. O pecado só começa a ter força na sua vida quando você começa a deixar de ouvir a voz de Deus. Então pense nisso. Comece a ouvir a voz de Deus a partir de hoje. E se você fizer isso, o diabo não vai ter mais força na sua vida, nem o pecado. Tá bom? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, meu Deus, neste momento, Senhor Jesus, e queremos Te pedir a Tua ajuda, a Tua força, que o Senhor venha com a Tua presença agora sobre cada pessoa que ora, que participa desta oração. Venha, meu Deus, agora fortalecer. Há pessoas que estão sendo seduzidas pelo diabo, seduzidas, meu Pai. Talvez esta pessoa deixou uma brecha em alguma área da vida dela, na vida sentimental, na vida financeira, na família, uma brecha, e ela acabou sendo iludida, sendo seduzida, meu Pai. Está prestes a cometer um pecado, está prestes a cometer um erro e não percebe, não consegue enxergar as consequências que virão sobre a vida dela. Então que o Senhor venha abrir os olhos dela agora. Abra os olhos desta pessoa para que ela venha enxergar, para que ela possa, meu Pai, interromper essa atuação do mal, interromper esse desejo carnal que está dentro dela, sendo alimentado dentro dela. Vem, Senhor Jesus, agora. Vem sobre esta pessoa, meu Deus. Vem fazer a tua obra na vida desta pessoa. Pede para Deus te dar forças, pede para Deus te ajudar. Fala para Ele que você quer vencer isso. Fala para Ele que você quer vencer, que você não quer cair em tentação. Livra-nos de todo mal, meu Pai. Não nos deixe cair em tentação. Nos proteja, nos guarda. Fortalece a nossa mente, os nossos olhos. O nosso ser seja fortalecido pelo Senhor agora. Em nome do Senhor Jesus, venha ajudar esta pessoa. Se ela estava entregue, caída no pecado, fraca, se sentindo desanimada, prostrada, levanta ela, meu Deus, agora. Levanta, que a tua presença traga ânimo, traga forças a esta pessoa neste momento, Senhor Jesus. Venha sobre a vida dela. Venha agora. O Espírito Santo de Deus, Ele está aí contigo neste momento. Ele te ajuda, Ele te fortalece, Ele te restaura. Neste momento, Ele te dá força, coragem, ânimo, para que você venha se levantar, para que você venha enfrentar as lutas, as dificuldades e vencer. Meu Deus, ajuda esta pessoa neste momento. Preencha ela com a tua presença, meu Pai. Preencha, traga o arrependimento. Se ela cometeu o pecado, se ela está entregue ao pecado, se o pecado na vida dela deixou de ser pequeno e se tornou grande, se tornou algo grande dentro dela, de que ela não consegue vencer, que ela não consegue ter perspectiva de vencer, que a partir deste momento, meu Deus, ela consiga vencer isso, ela consiga vencer todo o pecado, tudo que aconteceu. Lava ela agora, meu Pai, com teu sangue derramado na cruz. Perdoa, cancela o escrito de dívida, meu Deus, que esta pessoa tem carregado, essa culpa que ela carrega, meu Pai, esse remorso, essa culpa, esse peso na consciência, essa tristeza. Perdoa ela agora, em nome do Senhor Jesus, como o Senhor perdoou aquela mulher adúltera. Perdoa esta pessoa agora que está sendo sincera, que está sendo humilde, que está reconhecendo o seu erro. Perdoa agora, meu Deus, estende a tua mão para ela. Deus estende a mão para você agora. Ele te ajuda a se levantar, Ele te ajuda a você vencer.
Isso mesmo. Mesmo que você tenha cometido o pecado, peça perdão para Deus. Fala para Deus, faz um voto com Deus de que a partir de hoje você não vai mais fazer isso. Você não vai mais cometer esse erro. Fala para Deus. Isso, Ele te ouve. Ele ouve a tua oração neste momento. Ele te perdoa. Se você é sincero, se você pede perdão a Ele, se você confessa o seu pecado a Ele agora, Ele te perdoa. Confesse o seu pecado a Ele. Não tenha medo, não tenha vergonha. É só você e Deus. Só Deus está ouvindo a sua oração. Então fale para Ele e Ele te responde. Ajuda esta pessoa, ilumina, meu Pai, a vida dela agora. Isso, neste momento, se você está sendo sincero com Deus, Ele vai te limpando, te fortalecendo. Ele vai salvando você. Ele vai te dando força, te libertando do poder do pecado. Ele vai te libertando, Ele vai te tirando do fundo do poço, tirando você das trevas. Isso mesmo, Ele te tira das trevas. Você começa a ver uma luz iluminando o seu rosto, uma luz iluminando a sua vida. É o Senhor Jesus chegando até vós, chegando até você agora e te mostrando a luz, mostrando para você a paz, a alegria, a paz que você tanto precisa, que você tanto necessita na sua vida, que há muito tempo você não sentia, você começa a sentir agora, porque Deus está aí contigo, Ele cuida de você. Ah, meu Deus, ajuda esta pessoa. Nós te buscamos de todo o coração, meu Pai. Buscamos a Tua presença, a Tua força. Venha sobre cada pessoa agora. Venha, meu Pai. Isso, Deus está ouvindo a sua oração. Essas lágrimas que você derrama pela fé, está saindo de dentro de você através dessas lágrimas o seu pecado. Está saindo de dentro de você a tristeza, a angústia. De dentro de você está saindo toda a sujeira, toda a imundície do pecado. Você está sendo lavado, sendo limpo, sendo purificado pela presença de Deus, pela palavra dEle que você ouviu. Essa palavra não entrou por um ouvido e saiu por outro, não. Essa palavra entrou dentro do seu íntimo, do seu ser, e está lavando sua alma, lavando o seu coração, te libertando do pecado, te libertando. Pode ter certeza de que ao terminar este culto, você não será mais o mesmo. Ao terminar este culto, você será mais forte, você será mais avivado, feliz. Você será uma nova pessoa, sua mente estará limpa. Você terá condições de vencer a tudo que se levanta contra a sua fé. Ah, meu Pai, ajuda esta pessoa. Te adoramos, te louvamos, Senhor Jesus. E isso, tenha certeza de que Deus ouviu a sua oração, a sua sinceridade, que Ele ouviu o seu pedido de perdão. Ele ouviu você confessar para Ele os seus pecados e Ele te fortalece agora, te renova, te restaura. Erga o seu rosto, suas mãos para Deus e agradeça a Ele pela presença dEle, pelo cuidado que Ele tem com você. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor cuida de cada um de nós, o Senhor cuida das nossas vidas, meu Pai. O Senhor tem carinho, tem amor por nós. O Senhor deseja o nosso bem, o nosso melhor, e nós te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos pelo teu amor que o Senhor tem para conosco, te agradecemos, te louvamos. Encha-nos da tua presença, meu Deus, encha-nos do teu Espírito, da tua força, restaura as nossas vidas, Senhor Jesus. Obrigado pela tua presença, obrigado por esta palavra, pelo teu perdão, pela tua misericórdia. Obrigado, meu Deus, e que a gente possa colocar em prática o que o Senhor nos deu aqui hoje, colocar em prática no nosso dia a dia, que ao terminar este culto, venhamos estar, meu Deus, prontos para vencer este mundo, vencer todas as tentações que este mundo, meu Deus, se apresentam nas nossas vidas. Toda tentação que o diabo tenta sugerir, tenta nos enganar, nos fazer cair, que a gente venha ter, meu Pai, o teu discernimento, a tua força para vencer, e que venhamos estar sempre ouvindo a tua voz,
para que venhamos estar assim, meu Deus, protegidos, prevenidos contra o pecado e contra as armadilhas do diabo. Te louvamos e te agradecemos pela tua presença. Em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Você está fortalecido. Pode ter certeza disso, de que você já não é mais o mesmo. Se até hoje você estava vivendo no pecado ou sendo tentado pelo pecado, a partir de agora você já venceu. Então, o segredo é esse. Esteja sempre pronto para ouvir a voz de Deus. Enquanto estiver ouvindo a voz dele, você vai estar protegido do pecado. Tá bom? Então, este é o segredo. E lembra disso. O pecado, ele nunca se satisfaz. Então, nunca abra uma exceção para o pecado, seja ele qual for. Quando você tiver vontade de cometer algo de errado, lembre sempre disso. Lembre-se sempre disso. O pecado sempre vai querer mais. Sempre mais. Ele sempre vai exigir muito, muito mais de você. E aí, a tendência é cada vez você ficar mais afundado e mais prisioneiro do pecado. Então, não vale a pena. Não abra exceção. Seja irredutível. Quando essa voz do pecado, da sua carne, do diabo, querer te levar a cometer um pecado, algo errado, que você sabe que é errado, você sabe que não agrada a Deus, que não é da vontade de Deus, seja irredutível, diga não e pronto. Diga não e ponto final, não tem conversa. Seja bruto nesse sentido. Seja cabeça dura nesse sentido, seja cabeça dura. Diga não e pronto, tá bom? E fazendo isso você estará preservando a sua salvação, preservando a sua fé em Deus e a sua salvação eterna, tá certo? Olha, eu peço que você se inscreva aqui no canal, dê o like no vídeo, compartilhe com todos os seus contatos e acione o sininho para receber as notificações dos próximos santo cultos e dos próximos vídeos do canal Verdadeiro Evangelho. Você fazendo isso, primeiro você vai estar se fortalecendo espiritualmente, você vai estar mantendo a sua comunhão com Deus, porque esse canal visa isso, essa é a intenção do canal, levar as pessoas a estar em comunhão com Deus. Em segundo lugar, não menos importante, você também estará ajudando muitas e muitas pessoas a poderem também ter essa oportunidade de conhecer a palavra de Deus, de ouvir uma palavra de fé que vai ajudá-las e que vai levá-las até o Senhor Jesus. Tá bom? Então, faça isso e você será um instrumento nas mãos de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.